Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Maria possa interceder pelo nosso encontro de hoje e que todo esse conteúdo seja absorvido pelos nossos corações, pela nossa alma, pela nossa mente, de uma forma especial e que esse conteúdo dignifique mais ainda a nossa fé e nos aproxime mais ainda do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos por ação de São Tomás de Aquino. Criador encantador, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria escolhestes três hierarquias de anjos e as dispusestes uma ordem admirável acima dos céus, que criastes com tanta beleza cada parte do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio elevado, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais convincente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos seus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a qualidade da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade da interpretação e uma graça cheia de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Bom, nosso conteúdo de hoje será Conhecendo o Espírito Santo, na página 50. A gente vem aí por meio desses últimos capítulos conhecendo mais Jesus, estudando a Cristologia. E não tem como falar de Jesus sem falar do Espírito Santo. E exatamente esse que será o nosso assunto de hoje. Bom, antes de mais nada, é importante a gente saber que o Espírito Santo é como que a alma do corpo místico de Cristo. E você deve lembrar o que é o corpo místico de Cristo, né? Dentro do corpo místico de Cristo, Jesus é a cabeça desse corpo e o corpo é formado por todos os cristãos que estão no céu, no purgatório e vivem hoje na terra. Então, todas essas almas formam o corpo místico, onde Jesus é a cabeça desse corpo. E o que liga o corpo à cabeça, ou seja, ao próprio Deus, é o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse o pescoço desse corpo, como se o Espírito Santo fosse a alma desse corpo, aquilo que dá vida, união a todo aquele conjunto, todo aquele corpo, tá? Então, o Espírito Santo é como que a alma do corpo místico de Cristo. E a gente aprende também que é o próprio Espírito Santo que perpetua, ou seja, que continua a ressurreição de Cristo. Então, quando Jesus ele fala assim, é, eu estarei convosco até o final dos tempos, ele também estará conosco por meio do Espírito Santo. E no final das contas, a gente vai antecipar aqui um pouquinho o tópico dessa nossa aula. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade composta por Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Deus. Todos os três são o mesmo Deus. E ao mesmo tempo, cada um deles são pessoas diferentes. Esse é o mistério da Santíssima Trindade. Então a gente pode dizer que a ressurreição de Cristo é perpetuada pelo Espírito, que ao mesmo tempo é o próprio Jesus Cristo. Então quem é esse Espírito Santo? Espírito Santo é o próprio Deus. Espírito Santo é um da Santíssima Trindade. E é engraçado que Jesus mesmo antecipa que ele vai enviar o Espírito Santo. Ele diz que quando ele se for, ele vai mandar o Espírito. Olha só o que ele diz lá em João capítulo 16, versículo 7. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei.
Então ele está dizendo aqui: se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Mas se eu for, eu vou mandar ele aqui para vocês. Então é uma continuidade da ressurreição. O próprio Jesus disse: quando eu for, ele vai vir, eu vou mandar ele. Só que se eu não for, ele não vem. E é muito importante que o Espírito Santo esteja aqui, porque ele nos conduz, nos dá graças, nos fortalece, fortalece a nossa virtude, elimina os nossos pecados ali no momento da confissão. Tudo isso são ações do Espírito Santo que continua o trabalho de Jesus depois que Jesus subiu aos céus. E é por isso que ele é chamado de Paráclito. Então, o que que é Paráclito? É um dos nomes do Espírito Santo. E aqui está escrito, ó, Paráclito é um dos vários nomes do Espírito Santo. E pode ser traduzido como advogado, Espírito Santo também é nosso advogado, ou consolador. Espírito Santo também é o nosso consolador. Então, o Espírito Santo ele é enviado basicamente no dia de Pentecostes. E é engraçado a gente enxergar que antes mesmo do Espírito Santo ser enviado, ele já apareceu várias vezes antes. Vamos ver aqui algumas vezes que o Espírito Santo apareceu. Por exemplo, quando o Espírito fecundou Maria com a sombra dele. Então, quando Maria diz que sim para o anjo, o Espírito cobre ela com a sombra dele e Maria é fecundada para que ficasse grávida do próprio Jesus Cristo. E isso está escrito lá na Bíblia, ou seja, é uma aparição do Espírito Santo. Quando Isabel se enche de alegria no momento em que Maria chega lá para visitar ela e já está grávida de Jesus, aquela alegria é um ânimo inspirado pelo Espírito Santo. Então, é uma outra aparição do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo repousa sobre o justo Simeão, quem é Simeão? É aquele senhor que está no templo no momento em que Maria e José vai apresentar Jesus no templo. Então, os judeus tinham uma lei que recomendava que todo filho primogênito, homem, fosse apresentado no templo. E ali o sacerdote do templo iria apresentar o menino para as outras pessoas daquele templo. Então, nesse momento em que o sacerdote, naquele caso, o sacerdote que estava lá era Simeão, encontra o menino, e está escrito na Bíblia que Simeão já tinha sido avisado que ele não morreria sem ver o Messias, ou seja, sem ver o Salvador. Quando ele encontra o menino, o Espírito Santo repousa sobre Simeão e ele sabe que aquele menino é o Messias, que aquele menino é o Salvador. Está escrito lá na Bíblia, em Lucas capítulo 2, versículo 25. Vou falar, ó. Quando a sombra do Espírito cobre Maria, está em Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando Isabel se enche de alegria, está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 41. Quando o Espírito Santo repousa sobre Simeão, está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 25. E quando o Espírito Santo aparece durante o batismo de Jesus, está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Essas são algumas das várias aparições do Espírito Santo na história aí da humanidade. Mas Espírito Santo, de fato, é enviado à Terra para perpetuar aquilo que aconteceu naquela graça da ressurreição de Cristo. Ele vem, é enviado no momento de Pentecostes. E o que quer dizer Pentecostes? O que significa Pentecostes? Pentecostes vem de penta. Lembra, o Brasil é o quê? É pentacampeão, né? Pentacampeão por quê? Porque é 5 vezes campeão. Então, penta significa 5. No caso, aqui do nosso contexto, ao invés de 5, 50. Pentecostes é um acontecimento que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Então, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, acontece a festa de Pentecostes na nossa igreja até hoje. E foi o dia, na época lá, em que o Espírito Santo foi enviado à Terra. Eu vou mostrar para vocês, vou ler agora para vocês, o que aconteceu no dia de Pentecostes. Então, está lá em
Deixa eu ver aqui a passagem da Bíblia que a gente encontra isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A gente tem aqui: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são os galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Pafília, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então, olha só, a gente está falando de um acontecimento aqui no dia de Pentecostes. E olha como é importante a gente ler a palavra, ler a Bíblia com atenção. Porque muitas vezes a gente lê de uma forma tão automática que a gente se deixa se perder pelas palavras difíceis da Bíblia e não percebe muitas coisas. Então, olha só, no primeiro versículo aqui a gente já percebe uma coisa. Ó. Qual que é o primeiro versículo? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O que dá para perceber aqui? O que dá para perceber aqui? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O que dá para perceber aqui? Pentecostes já existia. Estavam todos reunidos para comemorar esse dia? Ué, Pentecostes já existia. Ou seja, apesar de Pentecostes ter acontecido 50 dias depois da ressurreição de Cristo, a gente tem que lembrar que a ressurreição aconteceu quando? Na Páscoa. E a própria Páscoa já existia. A Páscoa não foi, como nós vimos aí nos capítulos anteriores, a Páscoa não foi criada por causa de Jesus. A Páscoa já existia. E a Páscoa vem da passagem do anjo lá na época de Moisés, que levou todos os primogênitos do Egito, menos os primogênitos dos judeus, que tinham pintado os batentes da porta com sangue do cordeiro. Isso é a Páscoa que era comemorada todos os anos pelos judeus em memória desse dia. E 50 dias depois dessa Páscoa, aconteceu algo que eu não me lembro agora o que é. Vamos pesquisar aqui rapidão. Que era o Pentecostes no Antigo Testamento. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. A data também homenageia a memória do dia em que Moisés... Aqui, ó, tá aqui, ó. A data também homenageia a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas com as leis sagradas conhecidas como Torá. Essa festa reunia em Jerusalém multidões. Então é exatamente isso que a gente precisa fazer quando a gente está lendo a Bíblia. A gente não sabe o que significa alguma coisa? Google, ChatGPT. A gente só não pode ficar lendo no automático e um dia alguém falar para a gente, então é isso. Sendo que a gente já leu 1 milhão de vezes e nunca se interessou em pesquisar. Precisamos nos aprofundar. E olha que interessante que a gente acabou de descobrir aqui junto. Pentecostes já era uma comemoração celebrada antes mesmo de Jesus. E era uma comemoração que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E é uma comemoração do quê?
que aconteceu 50 dias depois da Páscoa? Ou seja, o que aconteceu 50 dias depois da passagem do anjo ali na praga do Egito? Aconteceu que 50 dias depois, o povo judeu, levado por Moisés para a Terra Prometida, estava lá no deserto do Saara, eu acho que é. Lá no Monte. Caraca, sumiu da minha cabeça agora os nomes. Eu esqueci. No Monte. Não, não era o Monte Tabor. Vamos pesquisar, ué. Não lembra? Vamos pesquisar. Monte que Moisés subiu. Monte Sinai. Agora, lembra o nome do deserto. Onde fica o Monte Sinai? No Egito, beleza, mas qual exército? Em qual deserto? Deserto, acho que é do Saara, eu tenho quase certeza disso. Vamos lá. Em qual deserto fica o Monte Sinai? Deserto do Sinai. Não, não é isso daí, meu. Bom, é o deserto do Sinai, tá certo, né? Lá no deserto do Sinai, mas a região ali é a região do deserto do Saara. Então ali, Moisés, depois de sair do Egito, carregando o povo ali, depois de ter abrido o mar, levando o povo ali pelo deserto do Saara, encontra o Monte Sinai e 50 dias depois daquela passagem do anjo, sobe o Monte Sinai e Deus dá para ele as tábuas com os 10 mandamentos. Então esse dia em que Moisés recebeu do próprio Deus a tábua com os 10 mandamentos, era comemorado Pentecostes, 50 dias depois da libertação do povo lá do Egito. Então, esse Pentecostes, ele já era comemorado bem antes de Cristo. E era exatamente isso que os apóstolos estavam comemorando, aqui no versículo 1 dessa passagem de Atos dos Apóstolos. Então, vamos lá de novo. Chegando o dia de Pentecostes, que agora a gente já sabe o que é, estavam todos reunidos num só lugar para comemorar aquela data. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Primeiro, o Espírito Santo só vem em um lugar que é propício para ele. Então a gente acredita, né, que é propício que o Espírito Santo esteja. O Espírito Santo pode estar em qualquer lugar que ele quiser, mas obviamente tem lugares que são mais propícios, como uma igreja, né? Então, ali naquele momento, eu tenho certeza em que os apóstolos estavam comemorando Pentecostes, ou seja, comemorando como? Com uma confraternização, com oração, com uma celebração, um momento propício para a vinda do Espírito Santo que de fato veio. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. O Espírito Santo se manifesta de muitas formas. No batismo de Jesus se manifestou na forma de uma pomba ali em cima dele. Quando fecundou, Nossa Senhora se manifestou por meio de uma sombra em cima dela. E aqui em Pentecostes se manifestou por meio de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. Quando eles olharam para cima, toda aquela muvuca que aconteceu do nada, eles viram línguas de fogo vindo do céu. E essas línguas de fogo, elas se separaram. Então, tipo, imagino que veio uma rajada de fogo que se separou e descansou ali sobre cada um deles. Ficou parada ali em cima de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito os capacitava. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Tem algumas passagens que dizem que os apóstolos estavam comemorando o dia de Pentecostes dentro de uma sala fechada. Não era uma sala aberta igual é uma igreja que está com as portas abertas, qualquer um pode entrar lá dentro. Não, eles estavam comemorando dentro de uma sala fechada.
Por quê? Acabaram de matar Jesus. Imagina, vamos supor que agora todos os cristãos são perseguidos no Brasil. É proibido agora no Brasil você seguir a Cristo. Nesse momento em que é proibido seguir a Cristo, todo mundo que seguir a Cristo vai ser punido, certo? Que é proibido seguir a Cristo, tudo que é aquilo que é proibido tem uma consequência caso você faça. Se você anda numa velocidade maior do que permite aquela rua, qual é a consequência? Você vai tomar uma multa. Então, tudo aquilo que é proibido tem uma consequência. Logo, se a gente é proibido de ser cristão, a consequência vai acontecer alguma coisa como consequência. Naquela época, o líder tinha acabado de ser morto. Jesus tinha acabado de, na cabeça dos judeus, ser morto. Então, todos aqueles, e foi morto pelo quê? Pelo que ele falava. Ou seja, todos aqueles que seguiam ele, todos aqueles que continuavam a falar aquilo que ele falava, também estavam ameaçados. E é por isso que os apóstolos estavam com muito medo ainda, naquela época, naquele momento, porque eles ainda estavam ameaçados de também serem mortos. Então, dizem que essa celebração de Pentecostes dos apóstolos foi a portas fechadas. E ali, quando o Espírito Santo invadiu por meio de um vento forte, olha só, versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. Então, aquele vento forte invadiu a casa e escancarou aquela porta que estava trancada. Olha que engraçado. Quando Jesus aparece, isso daqui, ó, a Pentecostes aconteceu depois da ascensão de Jesus ao céu. Mas antes da ascensão de Jesus ao céu, tem um momento em que os apóstolos também estão na, trancados ali em uma casa, em uma sala, com medo, né? Eles estão trancados e Jesus aparece. É até aquele momento que Jesus mostra chagas para Tomé, São Tomé, e Tomé acredita porque tocou. Então, naquele momento que Jesus aparece, Jesus simplesmente atravessa a porta que está trancada. Ele não abre a porta. É só você ler na passagem que está escrito isso na Bíblia. Ele não abre a porta e entra, ele atravessa aquela porta. Aqui, diferente daquele momento, o Espírito Santo não acontece lá dentro. Ele poderia ter acontecido simplesmente lá dentro. Não, ele escancara a porta. E qual que é a mensagem que isso transmite? É assim que deve ser a nossa crença, com portas escancaradas para todos. Todos precisam ter acesso à verdade, né? Ao amor, ou seja, ao próprio Jesus. E o Espírito Santo é aquele que conecta, lembra que é o pescoço do corpo místico? É aquele que conecta todos os membros da igreja com a cabeça, que é o próprio Jesus. E aquele que conecta escancarou as portas. Então, o Espírito Santo ali no versículo 2 diz: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. E viram o que pareceu línguas de fogo que se separaram e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Por quê? Tinham vários judeus ali em Jerusalém. Porque, primeiro, Jerusalém é a cidade principal. Então, é como se fosse o Vaticano hoje para nós cristãos. É a cidade central, a cidade principal. Então, essa comemoração tão importante como era o Pentecostes para os judeus, reunia vários judeus de todos os lugares ali naquela cidade que era a cidade central. Assim como o Vaticano é um ponto turístico no momento da Páscoa. Jerusalém também era esse ponto de reunião no momento de Pentecostes, no momento da Páscoa. Então, o próprio capítulo 5 diz: haviam em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, porque a cidade estava cheia, de repente houve aquele estrondo, aquele evento tão forte que
que explodiu, né? Que abriu, escancarou aquela porta que estava trancada. E as pessoas ao redor ouviram aquilo. E aqui a palavra diz isso. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão naquele local que os apóstolos estavam. Ou seja, olha aqui mais uma evidência de que os apóstolos estavam sozinhos, estavam com medo, estavam trancados. Só depois que ouviram o som do Espírito, entrando ali dentro, que os outros judeus foram lá de curiosos e se ajuntaram. Então, ó, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, não foram um ou dois, foi uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Não era um ou dois ouvindo eles falarem na sua própria língua, era uma multidão ouvindo eles falarem na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são os galileus? Eles conheceram eles. Acaso não são os galileus todos esses homens que estão falando? Como assim não são os galileus? Eles conheciam aqueles apóstolos. Eles conheciam que aqueles eram os discípulos daquele Jesus de Nazaré, daquele Jesus também conhecido como o Galileu. E é por isso que eles disseram: não são os galileus, ou seja, aquele que andava com Galileu. E eles disseram: acaso não são os galileus todos esses homens que estão falando? E continuam. Então, já que são os galileus, como a gente está ouvindo cada um deles na nossa própria língua materna? Então, muitos ali talvez falavam a língua dos apóstolos, mas ouviam eles falar na língua materna, conseguia identificar. Eles não estão falando a língua, não estão falando latim ou hebraico, eles estão falando a minha língua, no árabe. E aqui a própria Bíblia traz as várias etnias que estavam lá. Olha lá: Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, província da Ásia, Frígia, Pafília, Egito, Líbia, Cirene, Roma, cretenses, árabes, olha o tanto de nações diferentes que a própria Escritura faz questão de falar, de mostrar que estavam aqui presentes e estavam ouvindo na própria língua deles. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, eles estão falando. E aí continua: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que é isso? Que é isso? Só que não adianta. Onde Deus estiver, sempre vai ter alguém desconectado com ele, infelizmente. Sempre vai ter alguém que vai falar para você: que besteira, mas se isso não é demais, se não acha que isso é exagero, sempre vai ter essas pessoas ao nosso redor. E lá não era diferente. Olha aqui, para finalizar a leitura, tinha alguns que diziam: olha lá, alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. É muito louco a gente ver como algumas pessoas são descrentes, mesmo em situações que não tem explicação. Tem várias, a gente falou aqui, listou mais de 5 nações diferentes que estavam ali ouvindo nas próprias línguas. Mas mesmo assim tinha uns que olhavam e falavam: ah, besteira, isso daí é um monte de bêbado, bebeu vinho demais. Então, não se deixe desmotivar por essas pessoas iguais que estão aí do seu lado, talvez hoje. Elas sempre vão estar, mas depende de você ouvir elas ou não. Então, foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. E é por isso que Pentecostes é chamada a inauguração da igreja. Pentecostes é a inauguração da igreja, não a criação da igreja. Que a criação da igreja é quando Jesus diz para Pedro: tu és pedra e sobre essa pedra eu fundo a minha igreja. Tu és Pedro e sobre essa pedra, por quê? Porque Pedro significa pedra. Pedro vem de pedra. Jesus diz: tu és Pedro. O nome dele não era Pedro, o nome dele era Simão. Jesus dá um novo nome para Simão. Agora ele é Pedro. E ainda tem gente que diz que Jesus não quis dizer isso. Meu Deus, Jesus mudou o nome do cara para pedra e ainda diz com todas as letras: e sobre essa pedra eu fundo a minha igreja.
Aquele virou o primeiro o Papa. Aquele que antes era Simão e agora é Pedro, se tornou o primeiro Papa. E os protestantes, né, eles não acreditam que Jesus quis estabelecer ali um Papa, né? A gente acredita porque, entre outras coisas, é óbvio, mas é a tradição da igreja. Se não fosse isso, você acha que o Tiago, o João, os outros apóstolos não teriam falado ao contrário? Tudo isso que a gente acredita hoje é a herança daquilo que os próprios apóstolos compartilharam com todos os povos, com a igreja que estava sendo criada ali no momento logo após a ida de Jesus. Se houvesse uma mentira, você acha que não teria sido desmentida? Ainda mais porque existiam 12 apóstolos. Como os outros 11 aceitariam um dizendo, ó, Jesus me estabeleceu como líder, como papa? Não, todos eles ouviam a autoridade de Pedro. Antes mesmo da assunção de Jesus, eles já reconheciam essa autoridade de Pedro. É só ver quando Pedro e João correm para o túmulo de Jesus para ver se realmente ele não está lá. João chega primeiro, mas ele não entra no túmulo. Ele espera Pedro, que já chega, entrando. Pedro, que provavelmente era mais velho do que João, por isso que não corria tão rápido quanto João. Mas João chega lá primeiro e mesmo assim espera, porque reconhece a autoridade naquele. Então, Pedro era reconhecido pelos apóstolos como autoridade, mas os protestantes, diferente dos próprios apóstolos, não é possível que eu me ache maior do que um apóstolo, eles acreditam que não. E então a igreja é inaugurada ali, naquele momento, quando Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu inauguro a minha igreja, não, sobre essa pedra eu fundo a minha igreja. Ali é a criação da igreja. Só que a inauguração da igreja é naquele momento de Pentecostes, o momento em que o Espírito Santo invade aquela casa, arreganha as portas para que todas as outras pessoas pudessem vir, ouvir e acreditar. E até hoje é isso que acontece. As portas estão abertas para quem quiser vir, ouvir e acreditar. Acreditar em coisas que a gente vai falar nos próximos capítulos, como que a gente chama, mas já dando um spoiler para você, é chamado de graça atual. Algumas coisas que fazem o nosso coração se mover à vontade de Deus. É uma graça tão abundante que se assemelha a um salmo. Aqui no Salmo 133, que é bem curtinho, está escrito o seguinte: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre toda a orla das vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero dar um destaque aqui no segundo versículo desse salmo, que só tem 3 versículos. Então, o segundo versículo desse salmo diz: É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba e que desce sobre a orla das vestes. A gente está falando aqui de um óleo, e o óleo no Antigo Testamento era um símbolo da aliança entre o homem e Deus. E quando a gente fala que um óleo ele está descendo pela cabeça, descendo pela barba e indo até lá o final das vestes de alguém, a gente está falando que essa pessoa está sendo extremamente abençoada, de uma forma abundante, transbordante, porque não é só um pouquinho de óleo na nossa cabeça aqui. Não, é um óleo de uma forma tão abundante que desce pela cabeça, escorre pela barba, escorre por todas as minhas vestes, até a orla. Onde é a orla? É lá no final da veste, é lá no pé. Então, essa abundância da graça, que está aqui no segundo versículo, vou ler de novo. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então, essa abundância, ela é representada também ali no dia de Pentecostes. A abundância do Espírito Santo que vem ali de uma forma tão majestosa, que abre as portas, que se faz ouvir pelas pessoas que estão ao redor,
que faz com que as pessoas venham e que faz aquelas pessoas acreditarem porque tem algo maravilhoso acontecendo naquele momento. Um monte de apóstolos, a maioria analfabetos, falando na língua de várias pessoas de culturas e locais diferentes. Esse, só tudo isso é a graça do Espírito Santo, que é um da Santíssima Trindade e que perpetua a ressurreição de Jesus Cristo até hoje e até o final dos tempos. Vamos pedir para o Espírito Santo, então, estar sempre presente em nossas vidas, perpetuando a graça de Jesus na nossa vida, nos ajudando a estar conectados com Ele, e ao nosso anjo da guarda que nos direcione para que tudo isso sempre seja verdade para nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.